Bom, as emissões radioativas, né, como falado na aula anterior, as emissões elas vêm para poder liberar uma quantidade de energia, né, de instabilidade que o núcleo de um determinado átomo tem, de forma a chegar a uma certa estabilidade. E nesse meio caminho acontecem algumas transmutações, liberações de outras energias, energia térmica, energia luminosa, dependendo de alguns elementos químicos. Então nós temos três tipos, né? No caso, nas emissões radioativas, nós temos a emissão que nós chamamos de emissão alfa. Então, nós temos a emissão alfa, que é representada por esse símbolo, né? Nós temos a emissão beta, que é representada por esse símbolo beta, e nós temos a emissão gama. Essas são as emissões dos elementos radioativos que nós temos, né? Das emissões radioativas de busca de uma certa estabilidade. Bom, como eu falei para vocês, tem outros tipos de outras energias, pósitrons, assim por diante. Só que aqui o nosso foco está sendo relacionado a essas emissões radioativas alfa, beta e gama. Bom, na radiação que eu tenho como a alfa, o que acontece? Eu tenho um determinado núcleo de um átomo, então está lá o núcleo. Nós sabemos que esse núcleo ele é formado por nêutrons, né, que nós temos nesse núcleo, e também ele é formado por prótons. Então nós sabemos que o núcleo é formado por prótons e por nêutrons. Bom, no caso da radiação alfa, o que acontece? Eu vou ter a emissão de 2 nêutrons e 2 prótons. A emissão de 2 nêutrons e 2 prótons que vão ser emitidos de um núcleo de determinado elemento. Só que nós sabemos o seguinte, como na aula anterior, né, o nêutron, nós sabemos que a relação da massa dele é muito próximo, vamos dizer assim, nós baseamos com uma massa igual a 1. E o próton, ele também vai ter uma massa igual a 1. Por isso que nós comentamos que o núcleo é onde eu tenho a maior concentração, né, a maior densidade da massa de determinado átomo. Bom, aí o que acontece? Como eu tenho nêutrons e prótons sendo emitidos, nós temos uma fórmula que é baseada no cálculo da massa, que nós sabemos que a massa de um determinado átomo é igual a prótons mais nêutrons. Se eu tenho a massa, que é representada pela letra A, prótons mais nêutrons, vai dar o valor da massa, então eu posso dizer o seguinte, como eu tenho 2 nêutrons e 2 prótons sendo emitidos do núcleo, então eu posso dizer que a radiação alfa, ela vai alterar 4 unidades do número de massa de um determinado elemento ao ser emitido. E no caso do número atômico, representado pelo próton. O próton, ele vai dar a informação para a gente do número atômico que nós chamamos de letra Z. Né? A letra Z, que é o número atômico. E o número atômico é representado embaixo. Como eu tenho 2 prótons emitidos, ele altera 2 unidades do número atômico. Então, a emissão da radiação alfa, ele vai o quê? Ele vai diminuir 4 unidades da massa e 2 do número atômico. Toda vez que eu tiver uma emissão alfa, ele vai diminuir. Então, de acordo com a lei de Soddy, né, que nós temos, que é a primeira lei, então a primeira lei de Soddy. A primeira lei de Soddy, o que acontece? Ele fala o seguinte, que toda vez que eu tenho uma emissão radioativa alfa, eu vou ter a diminuição de 4 unidades de massa e 2 de número atômico. Então, se eu tenho um determinado elemento químico, vamos chamar o elemento químico X, aí eu tenho a sua massa e aí eu tenho o seu número atômico. Quando ele tem a emissão alfa, nós sabemos que quando ele emite a alfa eu sei que ele tem altera 4 de massa e 2 de número atômico, então, o meu produto vai sofrer uma transmutação, vai transformar em outro elemento, que aqui no caso eu vou chamar de Y, né? Um elemento Y,
em que a sua massa vai ser 4 menos. Então ele vai tirar 4 ó, de massa que vai ser alterado, porque esses números de prótons e nêutrons que estão saindo do núcleo. E eu tenho 2 a menos também de número atômico, que ele vai sair. Então eu vou ter essa alteração do elemento. Então, nesse caso aqui da radiação alfa, toda vez que tem essa radiação alfa, eu diminuo, ó, 4 menos A, então eu vou diminuir 4 unidades da massa e 2 unidades do número atômico. E eu vou ter ainda a transmutação, que vai deixar de ser X e vai transformar agora em Y. Isso que vai estar acontecendo. Como exemplo, podemos dar um exemplo aqui mais viável. Bom, no caso, vamos supor que eu tenho uma radiação, no caso eu tenho urânio, que é o urânio 238 e o número atômico 92. Aí ele teve a emissão alfa, 4 de massa, 2 de número atômico, ele vai alterar. Então ele vai ter, ó, se são 4 de massa que vai diminuir, então 238 foi para 234. Ah, se eu tenho aqui, ó, no caso, a massa dele é 92, ele vai perder 2, então ele vai para 90. Vai para 90. E se eu olhar na tabela periódica, quem é o elemento de massa 90, eu vou ver que eu estou falando do elemento tório, que é o TH. Então, eu alterei a massa, eu alterei o número atômico em 4 unidades de massa e 2 de número atômico, transmutando e formando outro elemento químico. Assim que a primeira lei de Soldi ele nos explica sobre a emissão alfa. Bom, outra representação que nós temos aqui, que nós não podemos esquecer. No caso dessas emissões, na emissão alfa, nós temos o seguinte: a emissão alfa, ela tem ele vai se assemelhar a uma carga positiva. Por que ele se assemelha a uma carga positiva? Por causa dessa questão do próton, alteração do próton, ele tem carga positiva, está lá no núcleo. Então essa alteração desse número de prótons faz com que ele apresente uma semelhança com a carga positiva. Então, o alfa, ele vai, ó, assemelha-se. Então, ó, ele assemelha-se com uma carga positiva, que ele vai assemelhar a uma carga positiva. Outra característica, ele também, ó, vai assemelhar, né, ele assemelha-se ao núcleo do hélio, ao núcleo do átomo de hélio. Por que vai se semelhar com o núcleo do átomo de hélio? Se a gente analisar o hélio, ó, lá na tabela periódica, ele tem 4 de massa e 2 de número atômico, assemelhando, ó, as características entre eles. Então, ele se assemelha-se ao núcleo do átomo de hélio. Então, falar que ele parece com o átomo de hélio está correto, se assemelha-se ao átomo de hélio. Bom, o que mais que ele tem? Ele vai ter, ó, baixo poder de penetração. Então, ó, baixo poder de penetração em materiais. Então, ele tem baixo poder de penetração nos materiais. Então, ele não consegue passar uma folha de papel. Então, ele não tem alto poder, porque ele apresenta massa, ele é lento, ele chega a ter 5% da velocidade da luz. Então ele é muito lento, ele é pesado. Então ele é lento, ele é pesado, por isso que ele não vai ter um alto poder de penetração. E por ele ser lento e pesado, nós também falamos que ele tem um alto poder de ionização. Então, alto poder de ionização. Que ele vai ter o alto poder de ionização. Esse alto poder de ionização
É porque, como ele é muito grande, ele é lento, ele consegue capturar mais íons que estão na atmosfera. Então, por isso que ele vai ter um alto poder de ionização. Então, essa é a relação que eu tenho da radiação alfa. Então, radiação alfa, eu tenho a saída de 2 nêutrons e 2 prótons. Relacionando isso, vai alterar 4 de massa e 2 de número atômico, fazendo também transmutações de alguns elementos. E eu tenho as características relacionadas a essa emissão, que nós chamamos de emissão alfa. Ok?